Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte ao nome do Senhor Jesus essa manhã? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo e poderoso nome. Aleluia. Para você que está online, que a sua semana possa começar com uma palavra de direção essa manhã. Curva sua cabeça. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos desse encontro. Que não seja mais uma agenda ou mais um ajuntamento de pessoas, mas que seja, Senhor, o encontro dos filhos sentados à mesa para ouvir a direção do Pai. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Nos traga, Senhor, não comida, mas sim alimento para que possamos caminhar mais algumas milhas. Esteja conosco e essa pessoa que está participando desse culto online, seja no hospital, seja numa casa, confinado em um sistema, que ao ouvir a Tua voz, a Tua palavra, possa receber a cura, a restauração e a libertação em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém. Ok, toma o seu assento, por gentileza. Eu pedi para que o Amós até percebeu que estava subindo aqui, você multou, né? Eu pedi para que gravasse o que eu transmiti para a internet, que sempre há uma não expectativa da minha parte só, mas há uma responsabilidade de estar transmitindo aquilo que Deus colocou no meu coração e ser fiel à palavra dele. Às vezes nós nos perdemos quando nós queremos falar de nós mesmos ou mostrar nossa eloquência ou aquilo que nós estudamos. E isso, na verdade, só rouba da igreja o alimento e o que sobra é só a comida. Vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis. Eu ia pedir outra coisa, mas eu estou exercendo meu domínio próprio. Aí, rapidamente, meu domínio próprio falou assim, não, pede para abrir a Bíblia. Em Gênesis, capítulo... Ai, Jesus, tem misericórdia. Gênesis, capítulo 2. Depois eu quero um feedback das irmãs sobre o encontro dos homens ontem. Se não melhorou, pode pedir para levar. É até que a morte separe. Então, nós vamos ler alguns versículos. Pronto. Já me recuperei. Deixa eu beber uma água. Pronto. Algumas coisas na vida, elas precisam ser pontuadas e consideradas. E eu quero falar com você hoje sobre isso. Sobre a manutenção da vida. Em Gênesis vai nos dar um vislumbre de toda a Bíblia sobre essa manutenção. Há algo de extrema importância que vai sustentar toda a vida. E a priori vai te assustar um pouco, mas vale a pena você levar um susto para que os seus tímpanos sejam abertos e a sua consciência possa ser reconfigurada. Porque a importância de você conhecer essa manutenção da vida, ela só pode existir oração por causa dessa manutenção. Então, ela se torna fundamental e mais importante do que a oração. Ela é tão importante que, sem ela, a fé não subsiste. A manutenção. Por falta dela, muitas pessoas ficam à deriva e entram em um estado de redundância, de perdas irreversíveis,
não só fisicamente, mas cognitivamente. Sem essa manutenção, a igreja se torna o pior dos lugares, como diz o apóstolo Paulo em sua carta, 1 Coríntios capítulo 11. Sem conhecermos ou sem darmos atenção a essa manutenção, a Bíblia vai ser nada mais, nada menos do que a mãe de todas as heresias. Porque essa manutenção ela foi estabelecida no Gênesis e ela vai recorrer por toda a Bíblia. E ela passa de uma forma muito sutil. Ela se tornou a busca de muitas pessoas importantes e pela substituição dessa manutenção entrou o vírus e até hoje a gente luta com ele. Se ajustarmos isso, olha só, se ajustarmos isso, eu posso dizer para você que vai ser não mais um encontro hoje, um culto, mas se ajustarmos isso a partir de hoje, e você levar em consideração, porque tem muita coisa que Deus fala que a gente não leva em consideração. Aliás, Deus é misericordioso, não é? Então Ele fala, eu fiz o que não estou ouvindo, ou ouço, mas não dou relevância, porque Deus perdoa. Deus perdoa pecados, mas não alivia as circunstâncias. Então, talvez as circunstâncias ruins, elas se devam exatamente pelo fato de nós não conhecermos isso ou estarmos na escuridão da ignorância. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa manutenção, que é uma moeda. Por que moeda? Porque tem uma característica da moeda que uma moeda tem duas faces. Ok? Então, eu quero hoje falar com você sobre essa manutenção. Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler Gênesis capítulo 3. Capítulo 2, nós vamos ler o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Capítulo 3, verso 8, vai dizer o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ok, esses dois versículos já dá pauta para a gente poder dar o alicerce do que eu vou falar hoje. No primeiro versículo, há algo subliminar ali que ele é exposto, ou é explícito no capítulo 3, no verso 16. O verso 8 do capítulo, verso 16, perdão, no capítulo 2, ele é corroborado e é evidenciado no capítulo 3, verso 8. O verso 16 do capítulo 2 tem algo que está subliminar ali, que só existe por causa daquilo que está no verso 8 do capítulo 3. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Deus só pode dizer, falar ao homem com aquilo que está no capítulo 3, verso 8, através da voz. Ok? Então, essa manutenção, ele se dá porque nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. A vida humana, o raciocínio humano, ele é inaugurado por uma coisa chamada voz. Olha o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: ali estava a voz de Deus. Foi inaugurado o raciocínio do homem ali. As primeiras palavras que o ser humano ouve, que inaugura o seu tímpano e entra no seu coração, no seu raciocínio, é a voz. Não só a voz, mas uma ordenança, um princípio, um mandamento. Aí no capítulo 3, do verso 2, a voz, então, ela aparece. Mas junto com a voz, como essa manutenção é uma moeda de duas faces, junto com a voz está algo também que, se desvinculado, se desfeito, o homem se perde, que é o relacionamento.
Nada, ninguém, nem fé, nem oração, nem igreja, nem Bíblia sobrevive sem essa moeda. Voz e relacionamento. Aliás, a gente ora a Deus para ouvir a voz dele. A gente ora a Deus para receber algumas respostas. A gente vem à igreja e está tudo incutido nisso. O homem não foi concebido para ficar longe da voz. O homem não foi concebido para ficar longe do relacionamento. A pergunta que eu te faço hoje, nessa manhã, inclusive para você que está online: você ouve, ou ouviu, ou está ouvindo? A pergunta, de novo: você ouviu a voz de Deus, ou você está ouvindo a voz de Deus? Porque tem uma diferença muito grande. É tão importante essa moeda porque ela foi substituída. O tímpano do homem foi inaugurado pela voz de Deus. O raciocínio foi inaugurado ali. A voz de Deus. Logo, foi substituída pela voz da serpente, a voz da mentira. Logo, o relacionamento foi substituído, o relacionamento de Deus, pelo meu ego. Tudo então na vida vai pegar essa base. Até porque nós lemos em Romanos 10, 17, não precisa abrir, eu vou ler para você, você já lembra da frase, ou melhor, do texto. Vai dizer o seguinte, que a fé não nasce do eco, nasce da voz em relacionamento. Ou seja, olha o que diz, o apóstolo Paulo diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, não pelo que você ouviu. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então existe aqui um raciocínio ou um entendimento de que a voz tem que estar em movimento. Seria mais ou menos assim. Deus sempre preservou o relacionamento. Seria mais ou menos assim. Eu pego uma informação com o pastor Alan aqui, deixo ele sentado ali e vou andar sozinho. Só que o pastor Alan falou comigo assim, olha, lá do outro lado está o Richard, tecladista. Sim. Aí eu deixo ele e vou andando. Só que eu deixei ele lá. Eu estou pela última palavra dele. Existe movimento. Aliás, o que nós chamamos de processo. E vou andando. Porque o ego tem uma característica muito interessante. O ego parece serpente. O ego gosta de andar sozinho. Só que quando eu chego aqui, o Richard não está mais aqui. Porque eu ouvi e não estou ouvindo. Se eu faço o que sempre Deus preservou, o que sustenta a vida, a manutenção da vida, se eu então me permito ao processo do relacionamento, e aqui entra a voz do relacionamento, o que vai acontecer? O Alan tem todas as informações e ele vai andando comigo e fala assim, olha, ele está lá, tá? Ok. Olha, acabou de sair porque ele precisou fazer algo. Ah, é? Sim. Mas ele vai voltar. Eu estou conversando com ele. Mas ele vai voltar de novo? Sim. Pode ficar tranquilo, só foi beber uma água. O músico na hora da mensagem bebe água, mas volta. Vai voltar? Vai. Eu tenho certeza. Gerou um relacionamento. A fé vem por esse relacionamento. Cuidado com o que você ouviu Deus falando semana passada. Deus não muda, mas muda tudo. Deus preserva o relacionamento. Cuidado com o que você ouviu Deus falando há 10 anos atrás. Pastor, mas é promessa de Deus. Como era a promessa de Deus, o povo herdar a terra. Cuidado com essa autonomia de querer ouvir simplesmente aquilo que satisfaz o seu ego e deixar Deus de lado e querer caminhar na frente.
Deus não valoriza o resultado. Deus valoriza o processo, porque Ele preserva o relacionamento. A Bíblia, então, vai nos dar vários vestígios disso. Por exemplo, entre o toma teu filho, lá em Gênesis, capítulo 22, entre toma o teu filho, Deus falando para Abraão, e não estenda a mão com ele, ou seja, Gênesis 22, 2, depois Gênesis 22, 12. Existiu ali algo invisível, um território perigoso, por quê? Onde Deus não fala, Deus observa. Porque Deus vai falando com você no caminho, no processo. Ok? Mas e quando Ele fica em silêncio? Não deixe de caminhar com Ele. E quando Ele não fala? Fique na sua última palavra. Mas quando Ele muda, você vai saber que Ele mudou porque você está caminhando com Ele. Deus dá o primeiro comando, então, para Abraão e depois fica em silêncio. O que nós fazemos quando Deus fica em silêncio? A gente fica andando de igreja em igreja, profeta em profeta, caixinha da promessa para ver que Deus fala de novo. Deus não te trata como retardado. Deus preserva o relacionamento. Quando Deus não dá nenhuma nova direção, nenhuma confirmação no meio do caminho, nenhum continua que está certo, porque é o que a gente gosta de ouvir, né? Alguém com dom de profecia, a gente coloca aquela roupa bem iluminada, senta na frente, só falta falar assim, Deus, só para dizer, estou certo. Imagina, irmão, o Caio está com 24 anos. Eu falar para ele, todo dia, levanta, tu está certo, hein? Ele levanta, tu está certo. Ele vai chegar um dia e falar, pai, você está retardado? Vou te falar uma frase que vai doer o seu coração, mas porque ela precisa ser dita. Você não precisa pedir direção a Deus se você já anda com Ele. Relacionamento verdadeiro, então, não depende de confirmação constante. Não. Ele vai depender de continuidade. Você tem alguns amigos, ou você deve ter, porque eu tenho alguns amigos, que eu não falo com eles sempre. Ok? Mas mesmo assim eu mantenho relacionamento com eles. Abraão não estava se movendo por uma nova palavra, ele estava se movendo por tudo que já conhecia de Deus. Esse intervalo é onde muitas pessoas travam, desistem, param, porque querem confirmação constante. Aí Jesus vai nos alertar sobre essa confirmação, sobre essa voz. Lá em João capítulo 17, não precisa abrir, capítulo 10, verso 27, perdão. Vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. Não ouviu, ouvem. Aí ele vai alertar o perigo de viver do que foi dito. Jesus disse então, ele mesmo alertou, olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Me seguem. Me seguem. Qual o tempo que você está dando para ouvir a voz de Deus? Pastor, quando que eu sei que é a voz de Deus? Da mesma forma, quando eu sei que é a voz das pessoas que eu conheço e me relaciono. O perigo, irmãos, é que a voz de Deus ontem, o que Deus disse ontem, pode se tornar prisão hoje. Eu estou na última voz de Deus e Deus falou que seria assim. Mas Deus não está muito interessado no que você vai alcançar, não. Deixa eu falar de novo. Deus não está muito interessado no que você vai alcançar. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 11? Só para você não ficar assustado e pensar que eu estou falando heresia com você. Hebreus capítulo 11.
a partir do verso 6. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6. Vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e instrutor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam também em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Você está lendo o versículo 13? Todos esses morreram na fé. O que está escrito o restante? Sem terem recebido as... Sem terem recebido as... Sem terem recebido as... Mas Deus não é fiel para cumprir, o que Ele prometeu não cumpre. A promessa de Deus para você não é te dar, é te tornar. O que permaneceu aqui foi a fé, o que permaneceu foi o relacionamento. Deus então disse a Abraão: oferece teu filho. Mas Deus também disse: não toques no menino. O problema nunca foi a ordem, o problema seria deixar de se relacionar com Deus. E aqui que mora o perigo, porque é um ponto cego que muita gente não vê, que transforma a experiência em regra. Você não foi chamado para poder obedecer uma voz. Você foi chamado para andar com quem fala. Deixa eu falar de novo. Você não foi chamado para obedecer uma voz. Você foi chamado para andar com quem fala. Porque se você fosse chamado para ouvir uma voz, você já teria ouvido a voz daquele que morreu. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Então, por isso, pelo fato de Ele ter morrido e ter ressuscitado, Ele continua falando na minha e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você se permite ouvir a voz dEle pelas manhãs? Você se permite ouvir a voz dEle no seu deitar, no seu levantar, no seu agir? Porque memória espiritual não vai sustentar a vida de ninguém. Eu tenho a memória do que Deus fez. Deus falou comigo uma vez, quando eu tinha... Deus falou, e como é que está seu relacionamento com Ele hoje? Por isso que na igreja tem pessoas frustradas, porque Deus já mudou o plano há muito tempo. Por que então que a gente ouve a voz de Deus e a gente fica nela? Porque o que você ouviu esclarece, direciona, organiza. O que você ouviu, mas o que você ouve mantém um relacionamento. Aí o relacionamento ele vai exigir o quê? Continuidade. A manutenção do relacionamento. Vai exigir sensibilidade. Vai exigir alguns ajustes. Vai exigir, faça, pare, não vai. Tem hora que Deus vai falar para você assim, ó. Marche, tem hora que Deus vai falar para você, pare. Tem hora que Deus vai falar, grite. Tem hora que Deus vai falar, aquieta seu coração. Aí aqui vem a prática para a vida.
E isso daqui nós devemos inserir dentro do contexto que nós viemos, ou que nós vivemos. É um contexto social, ou seja, um casamento não sobrevive com as fotos de quando houve o casamento. Cassiane fez um acordo comigo. Para ela, se torna mais fácil pelo fato de ser mulher. Mas todos os dias ela fala, eu te amo. Eu falo, é bom você falar, para você não desistir de mim. A minha linguagem de amor com ela já é outra. Mas todos os dias o relacionamento se mantém, não pelo que você ouviu, mas pelo que você ouve. Aliás, se você estiver do lado do seu cônjuge aí, fala para ele que você ama ele ou ela. Não é possível essa bagaceira assim. Não valeu nada ontem? Eu sei que é difícil para algumas pessoas dizer, mas difícil não é impossível. Nada se sustenta sem um relacionamento, nada se sustenta sem a voz, nada se sustenta sem a constância de você todos os dias se lembrar, falar, ouvir, se relacionar. Imagine você chegar para o seu cônjuge e falar assim, olha, lembra do que eu falei para você há 10 anos atrás? É aquilo mesmo. Que loucura, irmão. É exatamente aí que está o segredo de todo o processo. Como que um casal sobrevive? Estamos vivendo no dia de hoje. Eu me lembro de algumas fases difíceis da vida, eu e Cassiane. A gente fala assim, estamos vivendo isso hoje. Mas a gente já viveu coisas boas, vivemos coisas ruins, estamos vivendo isso hoje, vamos celebrar isso hoje. Troque expectativa por apreciação. Pastor, eu não posso apreciar a prova, mas pode aprender com ela. Isso vai sustentar o relacionamento, assim também é com Deus. A fé não é um evento, a fé é um movimento. Você pode dizer comigo, a fé não é um evento? Diga, a fé é um movimento. Não vai falar sobre o que eu ouvi, vai falar daquilo que eu estou ouvindo continuamente. A fé é como uma respiração espiritual. E ela vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus então se torna filtro para a minha vida. É como se fosse essa respiração que eu estou agora, está sendo renovada. Você não pode viver pela fé de ontem, como você não pode viver também pela respiração de ontem. É isso que vai manter o movimento da vida. É isso que vai manter você respirando. É isso que vai manter o relacionamento. É como se Deus dissesse para você hoje, pare de viver relações antigas comigo. Porque talvez o lugar que você esteja me procurando eu já não esteja mais lá. Diga para alguém, Deus não é um arquivo. Diga, Ele é uma voz. Diga para outra pessoa, por isso muitos Isaques morreram. Não, você pode melhorar isso, diga, por isso muitos Isaques morreram. Por falta de relacionamento. Algumas pessoas mandam mensagem para mim, alguns líderes, alguns pastores, e ontem o pastor Cleito mandou uma mensagem para mim do que nós já havíamos tratado no encontro de quinta-feira. E pontualmente ele começou a discernir, começou então a se relacionar, ou melhor, se manter no relacionamento com a palavra. Você está entendendo que quando a gente gera uma intimidade com Deus, a gente não consegue ficar longe dele?
vir à igreja não quer dizer que você tenha relacionamento com Deus. Mas quem tem relacionamento com Deus se permite vir à igreja, porque relacionamento vertical só funciona com relacionamento horizontal. Eu tenho relacionamento com Deus, mas não tenho relacionamento com meu irmão. Não, você tem relacionamento com um pseudo-Deus, que o nome dele é Lúcifer. Porque no isolamento, o próprio Deus nunca trabalhou no isolamento. Ah, pastor, mas está escrito, entra para o teu quarto e lá fala comigo. Entra no quarto, ok, o quarto é teu, mas a casa, no texto lá está dizendo que a casa é do Pai. Não é o quarto da tua casa. O quarto pode ser até o teu, mas no texto está dizendo que a casa é do Pai. Que loucura é essa? Entro para minha casa, fico isolado no meu quarto e oro e os irmãos... Não. Até porque o mesmo texto vai dizer que na casa do meu pai há muita gente. Aí, alguns casamentos morrem quando param de ouvir. E há um diagnóstico relacional. Por quê? O diagnóstico é esse. Parar de ouvir, parar de se abrir, parar de responder é a causa de muitos divórcios. E aqui eu quero colocar uma pontuação minha. Não ouça para responder. Porque tem gente que só para ouvir para responder e quer... Aquela gente, fala aí da sua dor. Rapaz, ontem machuquei o dedinho. Que você não sabe, já está pensando que ele vai responder. Machuquei a mão toda. Rapaz, dei um corte aqui, você não sabe. É o cortão que está aqui atrás. Ele não está ouvindo. Ele quer responder e está superior. Então, não ouça para responder. Ouça para conhecer. Porque talvez alguém que está conversando com você só precisa dos seus ouvidos. Isso acontece com relacionamentos, isso acontece com a vida, isso acontece com as empresas, mas isso também acontece com as igrejas. Olha o que Jesus vai falar para a igreja. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar, cear, eu com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o quê? A voz. Isso é perigoso, irmãos, porque Jesus está falando para a igreja. Tem muita gente que está entrando sem Jesus estar dentro. Tem muita gente que está caminhando sem Jesus no relacionamento. Tem muita igreja pregando o evangelho de Jesus, mas Jesus não está sabendo absolutamente de nada. Ele está do lado de fora batendo. Estou à porta e bato. Por quê? Porque você ouviu o que eu falei que ia te dar. Aí já que você ouviu, só ficou em interesse, o relacionamento foi para o brejo. Ele pode te dar, ele tem prazer em lhe dar. Mas essa não é a promessa dele. Líderes se perdem quando ouvem e vivem de direção antiga. Olha o que Isaías vai falar. Não vos lembreis das coisas passadas. Deus não é repetitivo, ele é contínuo, mas não previsível. Cuidado, você fazer de Deus algo previsível. Vou orar, Deus vai fazer. Vou jejuar, Deus vai fazer. E quando ele não fizer, deixou de ser Deus? O problema não é o passado, é ficar preso nele quando Deus já mudou de estação. Já não está mais lá. E você vai buscar Deus naquele puleiro que você criou. Aquele altar, que o Deus ali não é Deus, realmente é você. Pessoas que vivem de direção antiga começam a confundir memória com revelação atual. Deus falou, Deus falou, Deus falou. A pergunta essa manhã é: Deus está falando na sua vida?
Quando eu ouço a voz de Deus todos os dias, as pessoas ao meu redor são beneficiadas. Por quê? Porque a voz de Deus, ouvida todos os dias no meu tímpano, ela abafa a voz do meu ego, que tenta falar mais alto. Aliás, a fé vem pelo ouvir. Quando você não tiver ninguém para falar para você, começa a proferir palavras que você pode construir. Eu sei e quem eu tenho crido, fale mais alto, a ponto de sufocar o seu ego, a ponto de sufocar a sua timidez, a ponto de sufocar o seu medo. O seu medo pode dizer para você, você não vai conseguir, mas existe uma voz que você vai estar proferindo, que vai sufocar essa voz do medo, e você vai dizer em voz alta, não é na voz, na força do pensamento, não, de frente para o espelho, ou no seu quarto, ou no seu carro, que é o momento que você pode extravasar, começa a falar mais alto do que os seus pensamentos, e começa a dizer, posso todas as coisas no Deus que me fortalece, e você começa então a sufocar a voz do teu ego, do teu orgulho, e daqui a pouco a fé começa a tomar conta de você, porque você está mantendo relacionamento com Deus, não pelo que Ele falou, mas por aquilo que Ele está falando. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Para finalizar, João, capítulo 10, verso 27, eu vou enfatizar de novo, porque Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pode abrir, João 10, 27. Eu preciso agora da seu coração aberto e da sua mente agora respaldada pela palavra com que eu vou falar. Jesus não está falando àqueles que ouvem a minha Bíblia. Cuidado com isso. Porque tem muita gente usando a Bíblia para poder decepar a orelha de Malco. Tem muita gente que está com um crachá, ou está dando carteirada gospel, eu sou homem de Deus, mulher de Deus, sou pastor, sou levita, seja lá o que for. Existe algo por trás disso daqui. Por trás do que você lê. Pastor, mas eu lendo, eu não ouço a voz de Deus? Depende da intenção que você está lendo. Você está lendo para ouvir a voz de Deus? Está lendo para dar curso? Está lendo para ganhar dinheiro? Está lendo para fazer feitiçaria gospel? Porque se eu leio e falo, esse infeliz, olha, vai acontecer assim, assim, assado, e a Bíblia me dá respaldo disso. E a hora que tem gente que usa a Bíblia para tudo, menos para ele. E a voz de Deus, na maioria das vezes, ela não vai ser conforto, não, ela vai ser confronto. Vai vir para confrontar. É isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é se lembram do que eu disse, mas ouvem a minha voz. Ouvem, presente contínuo, todos os dias. Da onde nasce a fé? A fé nasce do ouvir. Mas o ouvir é validado pelo quê? Pelo relacionamento. Diga comigo, a voz do relacionamento produz a fé. E cuidado, quem vive do que Deus disse, não percebe o que Ele está dizendo. Isso é claro quando você ouve uma voz que não é a voz do seu ego, nem do seu inimigo, mas é uma voz que diz assim, vai lá e perdoa. Você acha que foi o capeta? Você acha que foi você? A voz de Deus. Mas você prefere falar assim, não, foi Ele que fez.
Foi ele que aprontou? Foi essa desgraça que fez desse jeito? Só que a voz de Deus é sutil. Aí a misericórdia de novo vai te lembrar, vai lá, perdoa. Você vai à igreja. Você ouviu uma palavra tão boa hoje. Não, ele vai ver. Aí você tem que abrir o bocão e falar assim, eu vou em nome de Jesus. Opa, aí seu ego leva um susto. Quebra de paradigma. Mas aí você ficou com a voz lá de trás. Meu filho, sou contigo, vai, não temas, que você é precioso para mim. Quando foi que Deus disse? Há 30 anos atrás. O que Deus está falando agora? Perdoa. Não, esse não. Porque eu que sou escolhido. Eu que sou o profeta, eu que sou o cara. E aqui, irmãos, entra um perigo. Eu vou pedir para que você repita comigo. Fé não é eco. Fé é resposta. O maior perigo, então, não é não ouvir Deus, é achar que ainda está ouvindo quando Ele já mudou as instruções. É sobre isso. Me ajude, Richard. Vamos finalizar aqui. Talvez Deus não tenha parado de falar, mas você tenha perdido o interesse em ouvir. Você está entendendo, então, que tudo na vida, toda a manutenção da vida dependem dessa moeda? Depende dessa moeda. A moeda que é o ouvir e o relacionamento. Não pelo que ouviu, mas pelo que eu ouço. Tudo que vamos fazer, precisamos disso. A gente precisa disso com a voz de alguém. Irmãos, a solitária é ruim, o isolamento é ruim porque você deixa de ouvir voz humana. A solitária é ruim porque você deixa de se relacionar com pessoas. E é a pior tortura. Talvez você valorize o tempo da solitude, ficar em casa um tempo sozinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas depois de algum tempo você vai ver que aquilo é o maior castigo que tem não ouvir a voz de outra pessoa. Não se relacionar. Nós fomos feitos para isso. Só que foi substituído. Qual voz que nós estamos ouvindo? E eu vou finalizar mostrando para você o que a Bíblia fala sobre a voz do relacionamento. E agora, se você puder abrir a sua Bíblia, mais uma vez, a última vez pelo menos, abra em Abraão, ou melhor, Abraão capítulo 17, que é Gênesis capítulo 17. Como então que eu mantenho os meus ouvidos abertos para ouvir? Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. 2 coisas, 2 lições que eu posso tirar daqui. Primeiro, ouvir é algo que precisa estar sempre em movimento. Andar na presença é algo que por muito tempo nós oramos, e talvez você ore até isso hoje, não é errado, mas nós oramos de uma forma talvez muito repetida. Quando a gente ora assim: Senhor, na tua presença eu estou. E nos outros momentos, na presença de quem você está?
Será que tem como eu sair da presença de Deus? Porque a Bíblia fala em Salmo 139 que se eu for para o mais alto do céu, descer do mais fundo do abismo, a sua presença lá está. Até no inferno tem a presença da justiça de Deus lá. Então ele fala assim, ó, ande, movimento, não pare. Está na luta? Não pare. Está na dor? Não pare. Está chorando? Não pare. Está alegre? Não pare. Diga para alguém, você não pode parar. Aliás, melhor isso aí, diga, você está proibido de parar. Se Deus mandou Abraão com 99 anos andar, imagine você. Está bem mais novo. Tem alguém com 99 anos aqui? Então, andar é movimento. Ó, olha o que a Bíblia vai falar. Ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É movimento. Todos os dias. Andar na presença dele é um movimento a ponto de falar assim, opa, se eu estou na presença dele, eu não posso maltratar. Eu não posso trair. Eu não posso ser leviano. Eu estou na presença dele, porque para onde fugirei da presença dele? Para onde? Para onde eu fugirei? Para onde eu fugirei? Ele está no trânsito, está no escritório, está no banheiro, está na sala, está na igreja, está no meu carro, está no meu íntimo, está no meu quarto, está nos momentos difíceis. Inclusive, no Salmo 23, a única hora que aparece o meu ego ali, a misericórdia me alcança, porque no Salmo 23, com 6 versículos, o do meio, quando sobra 5 do meio, ainda que o meu eu, então, vai para o vale da sombra da morte, aí fala assim, não temerei mal algum, porque tu, até ali, diga para alguém, não pare, diga não pare, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, relacionamento, e quando Deus fala ser perfeito, pastor, não tem ninguém perfeito, perfeito é só Deus. Perfeição aqui é integridade, é ser inteiro. Além de eu estar, não sair da presença dEle, não fugir da presença dEle. Além de estar em movimento, eu preciso ser inteiro. Você quer ouvir Deus falar? Sem você ser religioso. Você quer ouvir Deus falar contigo? Sem você estar buscando profetada? Como é que você é na sua empresa? Você é inteiro lá? Ou fica igual mágico, eu estou guardando essa carta aqui, na hora que aparecer, ou fica fazendo as coisas meia boca. Se você é assim, esquece. Deus fala o tempo todo, seja inteiro no relacionamento, seja inteiro no teu trabalho, seja inteiro no casamento, seja inteiro na minha presença, seja inteiro com você mesmo, porque Deus não abençoa quem é pela metade. Ah, Deus fala comigo, aí vai e não está sendo inteiro no trabalho, é para chegar às 8. Chega às 8, fica no banheiro até 8h40. Que caganeira gospel é essa? Você não pode isso não. Depois vai ter uma conversa. Eu estou na de alfa, o povo já conhece que de vez em quando eu dou umas vaciladas, né? O povo da internet me arrebenta. Hoje, Jesus tem misericórdia. Mas não é, irmão, chega lá, infeliz, fica 40 minutos. Tem que sair às 5, 4h10, já está se arrumando. Aquele cabelo endemoniado, que só Jesus para poder... Está sendo inteiro lá? Não. Não tem a bênção de Deus. Como é que vai ouvir a voz de Deus trapaceando? Eu tenho algumas pessoas que trabalham lá em casa. É para chegar às 8, 7h30 o interfone toca. Quem é? Fulano, Beltrano, que já chegaram. As mulheres oram, intercedem, são inteiras. Aí depois trabalham com a gente, não para a gente. É para sair... Ó, já deu 5 horas, tem que sair. Não, eles estão lá arrumando isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você pensa o quê? Aí eu fui conversar com uma delas esses dias. Eu falei assim, já era para você ter ido embora. Eu apelidei ela de Menina Sorriso. É uma senhora que só vive sorrindo, ri de tudo. Eu falei, que bênção. É a evidência do Espírito Santo. Às vezes não tem nada para rir, ela ri. Eu falei assim, olha, por que você está aqui ainda? Ela falou assim, pastor, começou a chorar. O senhor não me conhecia ainda, e assim que o senhor se mudou para cá, a casa precisava ser limpa. Eu estava desempregada. Eu falei assim, pega aquela moça que está desempregada, ela trabalha bem? Trabalha, então ela não vai ficar mais desempregada. E o Senhor me trouxe para cá. Além de me dar o salário, ainda me abençoou. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Aí eu falei para o meu filho, isso aqui é uma lição. Tudo que o homem semeia. Eu tinha me esquecido, o tempo passou. E hoje alguém que me serve
serve de forma inteira. Como é que é teu coração com Deus? Porque você só pode ser inteiro com Deus, ser inteiro com as pessoas. Diga comigo, movimento. Diga comigo, para que haja relacionamento, eu tenho que ouvir a voz do movimento. Diga, para que haja relacionamento, eu tenho que ser inteiro. Aí o Isaías vai dizer, e com um versículo completa o outro. Abra, por favor, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Olha só, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa eu falar para você, isso aqui, ó. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, por detrás de ti. Este é o caminho. Caminho, conotação de movimento. Você vai ouvir a voz, em movimento, ouvindo a voz. Aí, quando aparecer uma situação que pode tender você para a esquerda, tem uma voz por trás de você dizendo o seguinte, olha, há caminho para um homem que parece ser bom, hein? Mas seu fim não é o melhor. Porque desvio nunca foi de Deus. Cuidado com os atalhos. Irmão, se está fácil, cuidado. Se o resultado é fácil, tome cuidado. Coisas fáceis não te forjam. Se não te forja, não vem de Deus. Mas Deus não pode presentear? Sim, Deus só abre o mar vermelho depois de 40 anos no deserto. O que acontece de súbito teve um processo por detrás. E se vou me desviar para a direita, porque tem gente se desviando para a esquerda. Ouça a voz que está por trás de você. Não se desvie nem para a esquerda. Aí é para dizer aqui que não tem nada de partidário aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem pessoas que pensam que porque estão na direita são melhores do que os que estão na esquerda. Ah, pastor, mas não foi Jesus que falou que os bodes estão à esquerda, eu estou à direita, sim, mas foi mesmo Jesus que falou que o irmão mais velho que estava em casa estava repugnando o que saiu. Porque tem vozes que vão dizer para a gente que a gente está bem, nos colocando na posição de nos sentirmos melhores do que os outros. Aí a voz que está por trás de você fala, nem para a esquerda, nem para a direita. E go ahead, segue à direita. Segue adiante. Diga para alguém, segue adiante. Glória a Deus. É sobre isso. Espero ter te ajudado hoje. E só vou pedir para que você fale para o seu irmão, cuidado com os atalhos. Eles costumam ter vacas bravas. Amém? Fique de pé, por gentileza.